pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandona o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu sobre minha vida, sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Vamos agradecer a Deus, vamos orar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer por esses dízimos e ofertas entregues aqui na tua casa. Abençoa estes recursos, abençoa a administração desta igreja, e que, como vem sendo há tantos anos, tudo continue concorrendo para a honra, glória, louvor e exaltação do teu nome. E eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versos 14 até o 20. Os irmãos puderem, vamos ficar de pé nesse momento, pois nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14 até o verso de número 20. Todos acharam? E o texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, imediatamente, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes.
Logo o chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu seu pai com os empregados no barco. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que a revelação do teu Santo Espírito venha sobre cada um que está aqui nesta noite e saiamos daqui renovados, abastecidos, como já oramos logo no início, pela tua palavra para esta nova semana. E obrigado, ó Deus, por o privilégio e oportunidade que temos de trazer e levar o teu recado ao teu povo. E peço que cada um aqui saia realmente renovado, revigorado e cada vez mais confiante no Senhor e com o objetivo de seguir ao Senhor em todo o tempo. E eu oro para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar neste momento? Aqui nós vemos este episódio onde Jesus chama os seus 12, ele começa a chamar os discípulos para fazerem parte do ministério. E aqui nesse texto do Evangelho de Marcos, na verdade o primeiro evangelho escrito, na ordem cronológica, não é Mateus, mas Marcos, o primeiro evangelho, ele é muito breve, ele passa como se fosse um filme sobre Jesus. Os episódios são mais sucintos, são mais diretos. E no Evangelho de Marcos a gente vê por 50 vezes, mais ou menos, a palavra imediatismo, de imediato, de pronto, logo. Isso fala muito forte ao nosso coração no sentido de nós estarmos prontamente com os nossos ouvidos e com os nossos corações abertos para o chamado de Deus para a nossa vida. E assim como Ele chamou os discípulos, Ele chama a cada um de nós e deseja que a gente esteja realmente, sim, como vimos no último domingo, preparados para a chegada do noivo, mas Ele quer primeiramente que nós possamos ouvir a voz do noivo quando Ele chama e diga: venha, faça a minha obra, comece a executar aquilo que eu tenho, o projeto e o sonho que eu tenho para você. E essa palavra imediatismo, de pronto, é algo que é uma marca da nossa geração. O imediatismo é uma marca presente nas relações humanas. Hoje nós vivemos um tempo onde a internet, o telefone, as redes, elas são comuns na nossa vida, fazem parte da nossa vida. Essa comunhão instantânea pela qual nós estamos vivendo, mas muitas vezes sem profundidade. Uma geração que está presa e que tem pressa para tudo aquilo que é comunicação, principalmente voltado para a internet. Uma geração que tem pressa para tudo, mas muitas vezes, infelizmente, não tem pressa para servir a Deus e para as coisas de Deus. E é uma tendência. Uma pesquisa feita pela uma assessoria chamada Futuro SA, ela relatou que, em média, nós tiramos o nosso celular do bolso e olhamos para ele mais de 200 vezes. E nesse período, a gente toca nesse aparelho, esse aparelho que eu e você temos, mais de 2.600 vezes. A gente usa esse aparelho, passando por imagens, dando curtidas, comentando, compartilhando coisas. E de uma forma paralela também, cada conteúdo que nós consumimos, os aplicativos também consomem uma quantidade enorme de dados todos os dias, sobre as nossas preferências, nosso perfil de consumo. Se você ousar colocar um produto que você esteja pensando, você sabe disso, você coloca ali aquele produto, e você vai receber vários e vários e-mails, várias e várias ofertas, para que você adquira aquele produto. E o que essa empresa chegou à conclusão é que antes apenas a gente consumia os conteúdos, mas hoje esses conteúdos também nos consomem. Esse imediatismo que tem sido uma constante na nossa vida. Quantas e quantas vezes você vai para o teu celular e você pensa em ligar para alguém, mas aí você olha, tem várias e várias mensagens, e você até esquece de fazer aquela ligação, porque você vai olhar para o teu celular e vai ouvir aquilo que estão pedindo para que você responda,
e tem sido uma constante na nossa vida. E essa geração, como eu disse, tão imediatista, que corre, que usa todas essas redes, tem pressa para tudo, mas que muitas vezes não tem pressa para as coisas de Deus. E eu e você temos que tomar muito cuidado com isso. Que pessoas querem seguir as tendências desse mundo moderno imediatamente, mas não querem seguir Jesus de imediato, não querem obedecer a Jesus de imediato, acham sempre que podem deixar para depois. Nós atendemos o nosso telefone de uma forma muito rápida, respondemos aquilo que nos questionam pelas redes de modo rápido, mas não temos muitas vezes, infelizmente, a mesma prontidão para orar, para ler a palavra, para buscar a face e a presença do Senhor. Isso tem sido uma constante na nossa geração. Mas uma palavra que a gente olha nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala: imediatamente eles abandonaram as redes. Jesus chama de imediato, e Jesus, ao chamá-los, eles seguem imediatamente. Que esse imediatismo seja o alvo da nossa vida, de imediatamente nós obedecermos a Deus, imediatamente nós queremos servir a Deus, imediatamente nós queremos nos livrar de tudo aquilo que é pecado, imediatamente nós buscarmos a face e a presença do Senhor. Nós não podemos deixar para depois o chamado de seguir Jesus e o obedecer. Nosso Deus, Ele quer de mim e de você prontidão. Quando Ele chama, atenda prontamente. Nós gostamos quando nossos filhos nos obedecem imediatamente. Quando nós passamos uma tarefa para alguém e ela atende-nos imediatamente. Jesus também quer prontidão e quer que o seguimos, e quer que eu e você sigamos a Ele de uma forma imediata. E essa palavra imediatamente que Jesus nos coloca para vivermos, ela quer dizer de pronto, sem demora, em seguida, rápido. Não demore, faça a vontade de Deus o quanto antes, busque a Deus o quanto antes, não deixe para depois. Nós precisamos ter esse senso de urgência de comunicar o Evangelho ao mundo, especialmente aqueles que não conheciam. E Jesus, quando começa a chamar os seus discípulos, Ele tinha uma visão e uma missão muito clara, de levar essa mensagem, a mensagem de salvação. E Ele estava ali preparando 12 homens, começou a preparar esses 12 para que eles expandissem esse ministério, expandisse esse evangelho tão poderoso. E nós fazemos parte daqueles que continuam nessa missão, expandindo esta mensagem. E eu creio que da mesma forma como Ele chamou os discípulos, Ele chama a mim e a você. E Ele quer que nós abandonemos tudo aquilo que atrapalha de eu servir a Deus como Ele quer. Tantos são os entraves, os empecilhos que são colocados à frente. Eu mesmo já contei essa história algumas vezes. Eu relutei em seguir no ministério pastoral e não fui imediato. Mas quando eu entendi de uma forma muito clara que Deus estava chamando, que não havia outra coisa melhor a fazer do que não servir, no caso de servir a Deus, eu atendi imediatamente e Deus me surpreendeu. Porque muitas vezes não atendemos imediatamente porque tememos perder algo, tememos passar por lutas e dificuldades pelas quais não queríamos passar. Mas, com certeza, irmãos, eu confesso que tenho passado por momentos surpreendentes diante de Deus, porque resolvi atendê-lo, e Deus está chamando a mim e a você para imediatamente o atender. E esse texto me mostra de uma forma muito clara qual que é a diferença de quem segue Jesus de imediato. Em primeiro lugar, eu quero dizer que quem segue Jesus de imediato, ele faz como os discípulos, ele abandona as redes, ele não pensa no que poderia ganhar ou perder, apenas segue, sabendo que Deus está no comando, Deus está no controle. Deus está no controle. Simão, André, Tiago e João não tiveram a menor dúvida. Quando foram chamados, seguiram Jesus imediatamente. Apesar de serem pescadores ali no mar da Galileia,
um lugar ali desprezado pelos judeus, mas que servia de sustento e alimento para aquele povo. Eles viviam da pesca, mas eles tomaram um passo de abandonar as redes, de abandonar aquilo que os impediria de prosseguir com aquilo que seria, com certeza, o maior chamado da história. E se os discípulos não tivessem tomado aquele passo, eles não seriam nem citados hoje, como nós vemos nos evangelhos. Não teriam participado de uma grandiosa obra que foi operada nas suas vidas. Essa obra atingiu a tantos. Eles não teriam o privilégio de seguir a Jesus, ver os sinais, ver as maravilhas, de estar próximo de Jesus, de estar perto dele e ver tudo aquilo que ele operou no seu ministério. Eles não teriam o privilégio também de dar sequência ao que João Batista vinha falando: arrependei-vos, crede no Evangelho, arrependei-vos. E eles puderam dar sequência, prosseguir naquilo que ele já havia anunciado. E Deus nos chama também para essa obediência. Deus nos chama a obedecer a Ele irrestritamente, abandonando tudo aquilo que atrapalha. E aí fica a pergunta: o que eu preciso abandonar na minha vida? Será que talvez as redes sociais tenham impedido? Será que muitas vezes o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e tantas outras coisas têm sido mais atraentes do que a leitura da palavra, do que momentos devocionais com Deus? Deus está nos chamando a segui-lo de imediato, imediatamente. Prontidão é o que Ele quer. Eu acho fantástico quando Abraão recebe o seu chamado. E é tremendo quando o texto mostra que ele foi sem saber para onde iria. Mas ele atendeu o chamado e se tornou um homem de fé, o pai da fé, aquele que seria chamado pai de multidões. Ele abandonou o conforto, ele abandonou a sua zona de conforto onde ele estava, para seguir o chamado de Deus, para viver o melhor de Deus. Homens e mulheres de Deus precisam ser pessoas valentes, corajosas, para mergulhar naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós precisamos sim abandonar tudo aquilo que possa atrapalhar de eu seguir a Deus e seguir o seu ministério, seguir aquilo que Ele tem para nós. Em segundo lugar, eu vejo que quem segue Jesus de imediato, ele colabora para que o número de seguidores aumente. O número de seguidores aumente. Eu creio que quando Tiago e João viram Simão e André seguindo a Jesus, aquilo foi incentivo para eles. Eles olharam: olha, eles estão seguindo, vamos nós também. E eles tinham um conhecimento muito pequeno daquilo que Jesus havia feito, mas eles sabiam que Jesus estava ali para fazer algo diferente, operar milagres, e o maior milagre que Ele estaria operando na vida de tantas e tantas pessoas, e é o milagre que Ele continua operando hoje, na minha e na sua vida, e naqueles que ainda virão, que é o milagre da salvação. Mas eles olharam para aquele momento, aquele episódio, um episódio fantástico. Eles tinham um certo conhecimento de quem era Jesus, mas eles entenderam: eu vou seguir, eu vou abandonar essa minha profissão para acompanhar esse homem, o Filho do homem. E eles podiam até ter pensado: olha, nós somos pessoas que estão seguindo Jesus, o que será que pode nos acontecer? Ele também podia pensar: estão com Jesus dois pecadores como nós. Eles aceitaram, vamos aceitar também. Por que eu vou ficar de fora? E essa é a pergunta que fica hoje para os nossos dias: por que ficar de fora do chamado de Deus? Por que não seguir de forma imediata? Muitas vezes, muitos ainda não são alcançados, porque muitos decidem ainda seguir Jesus de longe, como aconteceu com Pedro, não segui-lo de perto, muitas vezes pelo receio, pelo medo. E essa mensagem que Jesus queria anunciar é uma mensagem que chama
os discípulos para quê? Para que também vivam uma mensagem diferenciada, uma mensagem que é para pessoas como eu e você, comuns. Aqueles eram homens comuns daquela época. Essa mensagem é para nós também. Jesus mostra humildade ao chamar pessoas iletradas, mas Ele olha o potencial. Ele olha o potencial que há em cada um de nós. Esses homens, com certeza, nas igrejas de hoje, eles não seriam chamados para estar à frente de quase nada. Mas Jesus olha com os olhos espirituais. Ele não olha segundo a carne, Ele olha segundo o Espírito. Olhou para aqueles homens e falam, vocês podem. E eu creio que Ele olha para nós nos dias de hoje, da mesma forma, fala, por mais que você não se sinta pronto, por mais que você não ache que você pode, eu estou com você, sou eu que estou chamando. Jesus está chamando para que a gente cumpra o seu propósito e o seu chamado. Aqueles homens, talvez eles foram ali desprezados, talvez quisessem ser rabinos, talvez nem chegaram a passar pela escola do Talmidim, da escola dos rabinos que eles tinham na época, mas estavam ali pescando, estavam seguindo o rumo nas suas vidas, e Deus chama justamente esses, chama homens iletrados, homens comuns, homens que tinham um coração nas coisas desta vida, mas que quando Jesus entrou, colocaram o seu coração nas coisas do reino. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós sejamos pessoas que alcancem o reino. E se eles não tivessem aceitado o convite, eles não teriam vivido um projeto fascinante que Jesus tinha para eles. E Deus tem esse projeto para mim e para você, um projeto que nós não imaginamos. Essa semana eu estava conversando com um jovem, eu disse, olha o chamado que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para você. E eu não falei aquilo como apenas uma palavra de efeito, porque eu senti no Espírito, senti no meu coração, senti algo que vinha da parte de Deus, quando eu falei para ele, o projeto que Deus tem para a sua vida, você nem imagina. Vocês estão olhando para alguém que eu jamais me imaginei pregando. Se você falasse comigo com meus 22, 23 anos, aliás, eu nem gostava. As pessoas me chamavam para pregar, eu falava, não, se precisar cantar, tocar alguma coisa, eu posso ajudar, mas pregar não. E Deus usa, Deus faz os seus projetos conforme Ele quer. E eu tenho certeza, Deus tem um projeto para cada um de vocês. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Ele requer de mim e de você o quê? Que façamos como os discípulos, de prontidão, sem demora, imediatamente a gente atenda o chamado dEle. Amém? Quem segue a Jesus de imediato, como eu já disse, ele tem a oportunidade ímpar, maravilhosa, de participar do mais fascinante projeto que uma pessoa pode imaginar. É tremendo, é maravilhoso estar no centro da vontade dEle. É maravilhoso quando Ele nos chama, a gente prontamente ouve. E ouve e executa para valer, abandona mesmo. Eu creio que muitas pessoas, infelizmente, não estão vivendo a vida plena, abundante, não estão vivendo o melhor de Deus, porque ainda falta abandonar algumas coisas. Eu não sei o que você precisa abandonar. Eu tinha coisas na minha vida que eu precisava abandonar. Inclusive uma delas era no campo profissional. E a gente precisa chegar ao ponto de dizer, Senhor, o Senhor está me chamando para isso, eu vou fazer, eu vou executar. Eu não estou aqui em nenhum momento dizendo para você abandonar o seu emprego, o seu trabalho. Eu só estou dizendo, nada pode ser mais importante do que executar o projeto de Deus. Eu sei que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto a ser executado da forma dEle, não da nossa. Do jeito dEle e não do nosso. O que eu queria era ser empresário na área de comunicação. Trabalhei um tempo com isso. Mas não era. Não foi isso que aconteceu. Deus prepara, Deus capacita. Esteja no centro da vontade dEle. Execute o que Ele manda você fazer. Você vai ver que você vai ser surpreendido. Eu fui surpreendido muitas vezes. Eu jamais imaginei que eu iria desfrutar
Não estou aqui falando do ponto de vista material, Deus tem dado também, mas do ponto de vista espiritual. Oportunidade, o privilégio de servi-lo, oportunidade e privilégio de estar à frente de uma igreja, oportunidade e privilégio de servir a Ele, servir aos irmãos. E Deus está olhando para mim e para você e dizendo: olha, vem e segue-me. Isso que Deus quer, que a gente siga de prontidão, imediatamente. Porque Jesus, Ele fez uma declaração: olha, vocês são pescadores de homens, eu vou transformar vocês em pescadores de almas. Que projeto maior e mais tremendo. É como Jesus, se Jesus lhe dissesse: em minha companhia, vocês vão ser capacitados a se tornarem pescadores de alma. Andando com Jesus, caminhando com Ele, eles seriam capacitados para isso. Eles eram provedores de alimento físico, eles pescavam peixes, mas eles se tornaram provedores do alimento espiritual, para aqueles que precisavam. Todos nós precisamos deste alimento, e eles iam prover esse alimento espiritual para todos que ali precisavam, iam saciar a fome da alma, pregando a palavra de Deus. Que projeto fascinante, que projeto maravilhoso. E mais uma vez eu quero dizer que Jesus é aquele que escolhe, Jesus é aquele que capacita, Jesus é aquele que envia. E todos são chamados a seguir. Aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na comunidade, nós somos chamados a imediatamente obedecer a voz dele e segui-lo. Em tudo, em tudo. E é muito fácil distinguir quem segue e quem não segue imediatamente a Jesus. A gente vê isso pelas obras, pelo testemunho de vida. A gente vê claramente aquele que realmente decidiu seguir Jesus imediatamente, sem restrições, é aquele que tem uma vida e um testemunho diferente, transformador. Não é aquele que deixa para depois, não é aquele que procrastina, como diz essa palavra que quer dizer deixar para depois. E a procrastinação, olha, preste muita atenção no que eu vou dizer para você agora. A procrastinação, ou seja, aquilo que muitas vezes deixamos para depois, tem sido um matador de sonhos. Os sonhos muitas vezes morrem porque você sempre tem uma desculpa, sempre deixa para depois. E nós somos chamados a viver o sonho de Deus. Os sonhos de Deus são os melhores que eu e você podemos viver. O sonho e o projeto de Deus para nós são muito melhores e maiores do que os nossos sonhos. Vão muito além do que a gente imagina. Como eu disse no domingo passado, quando eu falei sobre a parábola das virgens, e aquelas que estavam despreparadas sucumbiram, as que estavam preparadas foram ao encontro do noivo. Deus nos chama a nos prepararmos para a chegada desse noivo. Deus nos chama a seguir o noivo, Jesus Cristo. Deus nos chama a fazer o que Ele quer agora, imediatamente, de pronto. Não é para depois. Muitos dizem: quando eu tiver mais tempo, quando eu mudar de emprego, quando eu tiver um trabalho melhor, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais tranquilidade, quando eu alcançar isso, aí sim eu posso. Mas Deus está nos chamando a de pronto, imediatamente, a seguir o que Ele está nos falando para dizer, falando para que a gente siga. E não deixar para depois, não procrastinar, dizer: olha, quando eu estiver mais tranquilo, quando eu estiver em outra condição, aí sim, eu vou seguir imediatamente aquilo que Deus tem como um projeto para a minha vida. Mas infelizmente muitos que têm esse pensamento, os anos passam, os anos prosseguem, e o gosto amargo, infelizmente, da desilusão é o que sobra, porque não fez de forma imediata. E Deus está chamando a mim e a você para não mais deixarmos para depois e fazermos a sua vontade agora. Sigamos agora, façamos o que temos que fazer agora, o busquemos agora.
Sejamos bênção na vida das pessoas agora, na vida da nossa família agora, abandonando tudo aquilo que atrapalha de viver o melhor de Deus, amém? Aí a pergunta que fica: você tem se visto como uma pessoa que segue imediatamente? Eu confessei, lá atrás eu decidi muitas vezes não fazer de imediato. E eu vi o quanto tempo que eu perdi. E como eu podia ter sido mais eficiente se eu tivesse seguido de imediato. Mas Deus, na sua tremenda graça e misericórdia, sempre nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de segui-lo imediatamente. Nós temos tido vários relatos, além do que vimos, que mostram que é preciso seguir a Ele imediatamente. As consequências de não sermos rápidos, precisos e imediatos, a gente vê na história do povo de Israel. 40 anos no deserto, ali, vagando. Um trajeto que levaria tão pouco tempo. 40 anos ali. Por quê? Porque não decidiram de imediato obedecer a Deus. Deus nos chama para uma vida de obediência. Deus nos chama a de imediato a gente ter uma resposta. Resposta positiva. Diante do chamado do Senhor, assim como os discípulos tiveram. Quando nós somos imediatos, nós desfrutamos do melhor de Deus. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, você conhece a história, havia um dos que estavam ali crucificados com ele. E ele teve a humildade de chegar para Jesus e falar: olha, nós merecíamos estar aqui, o Senhor não. Só te peço uma coisa, lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus disse para ele: ainda hoje você estará comigo. Deus nos chama a esse imediatismo, de não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. E que saiamos dessa condição de sempre deixar para depois. De não tomarmos o passo, de não tomarmos uma atitude de fé. E de saber que Deus está conosco em todo tempo, em todo momento. Jesus nos chama para fazermos o que é preciso fazer imediatamente. Ele chama a mim e a você para segui-lo de uma forma rápida, prontidão, e que você possa no seu dia a dia lembrar que Deus está sempre nos chamando, mas Ele quer prontidão, Ele quer que a gente siga de pronto, e aí sim nós vamos viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Zaqueu, quando viu Jesus, imediatamente ele quis até o lugar mais alto, onde ele pudesse alcançar a vista de Jesus, onde ele pudesse enxergar o Mestre. Isaías, quando foi convocado a seguir, ele disse: de pronto, eis-me aqui. Abraão, quando Deus pede para entregar o seu filho, ele imediatamente obedece. Jesus, de pronto também, abriu mão da sua glória, atendeu prontamente ao chamado do Pai, de vir e resgatar e salvar a mim e a sua vida. Deus nos chama para uma obediência imediata. Nós precisamos tomar o passo de nos santificar, de abandonar o pecado imediatamente, de seguir os passos de Jesus imediatamente, de buscar a face e a presença do Senhor imediatamente, de tomarmos decisões positivas diante do chamado de Deus imediatamente. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos ajude a segui-lo imediatamente. Que sejamos como os discípulos, que não titubearam, logo aceitaram. Que nós possamos aceitar também. Vamos orar neste momento. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aqui nós temos o exemplo dos teus discípulos, que imediatamente seguiram ao teu chamado. E nós estamos aqui nesta noite para dizer que imediatamente nós queremos te seguir.
Imediatamente nós queremos te servir. E, ó Deus, perdoa toda procrastinação, tudo aquilo que embaraça-nos, ó Pai, especialmente o pecado que muitas vezes nos embaraça, mas nós estamos aqui nesta noite para dizer, nós queremos imediatamente seguir ao Senhor, imediatamente atender ao Teu chamado. Livra-nos, ó Pai, de não vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Livra-nos, ó Pai, de não seguirmos e atendermos ao Teu chamado para a nossa vida por causa da procrastinação, por causa muitas vezes de nós queremos deixar para depois. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos dá uma nova chance. Dá uma chance para cada um de nós, a cada um que me ouve nesta noite, que esteja pronto, que estejamos todos prontos imediatamente para fazer a Tua vontade e o Teu querer. E ajuda-nos nessa tarefa, Pai. Nós clamamos, Pai. Nós te pedimos tudo isso, no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Se você quer seguir ao chamado imediato do Senhor, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar esta canção. Que o nosso desejo é que Ele possa realmente assumir o seu lugar na nossa vida. O lugar já é dele. Ele já está entronizado em meio aos querubins, mas o nosso coração precisa também entronizá-lo e dizer: o Senhor está no comando. O comando não é meu, o comando é do Senhor. Eu quero te seguir imediatamente, eu não quero deixar para depois. Que nós possamos ter este coração. E nós clamamos, Pai, tudo isso no poderoso nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega, aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega, toma o teu lugar. Sobre minha vida, reina sobre minha vida, toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo aqui reunido, com a tua igreja, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma semana muito alegre, de muita paz, de muita alegria, de muita saúde no Senhor. É o meu desejo, a minha oração sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.